Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nossa convidada de hoje se diz uma advogada 100% trabalhista. E o seu amor pelo direito começou no berço, né? Pelo que eu estou sabendo. Hoje nossa conversa vai ser com a doutora Alice Cardoso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Eu já estava ansiosa por esse convite, né? É mesmo? Mas, ao mesmo tempo, né, na ansiedade, um pouco preocupada, porque fui antecedida por colegas tão fenomenais, né, com carreiras tão brilhantes. É uma honra estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço sua presença. Agora, me conta essa história aí, como é que foi? Você sempre quis ser advogada? Que história é essa que veio do berço? Veio do berço mesmo. Eu falo que eu tive a sorte de ter tido um grande exemplo na minha vida, que foi meu avô, que foi um advogado também muito conhecido na área trabalhista, Durval Cardoso. E eu era muito agarrada com meu avô quando eu era pequena. E eu brinco que acho que talvez a minha primeira palavra, quando eu comecei a falar, deve ter sido advogada. Porque ele me contava, né, isso, que quando eu era pequena, eu estava sempre defendendo alguém ou brigando com alguém. Dedo em rixe, e ele olhava para mim e falava, essa menina vai ser advogada. E não deu outra, né? Sempre ali, vivendo com ele, vivendo as experiências com ele. Tem outros advogados também na família que vieram depois dele, mas eu sou a primeira sucessora, né, assim, em linha reta dele, a primeira descendente do Durval Cardoso, advogada. E tenho um orgulho enorme, assim, dessa história. Foi muito, muito bom para mim poder ter crescido junto com ele. E na faculdade, você sempre quis a área trabalhista? Você sempre olhou para a área trabalhista? Pois é, eu sempre tive esse amor mesmo pelo direito do trabalho, porque eu comecei a trabalhar, na verdade, com 16 anos. Aos 16 antes da faculdade? Antes da faculdade. Eu fui ser secretária do meu avô. Ele, numa época, ficou sem secretária, né? A moça que estava lá, enfim, não permaneceu. E ele falou, minha filha, você não quer ser minha secretária? Não. Eu falei assim, quero. É bom que eu já vou começar a aprender. E aí eu atendi a porta, aprendi a fazer cafezinho e fiquei ali naquele escritório que era também só de advocacia trabalhista. Meu avô, ele só trabalhava, ele também era 100% trabalhista, né? Ele é de uma época em que os advogados faziam muitas outras, né, áreas todas juntas, mas ele foi se especializando e se tornando uma referência. E aí, então, ele passou a ser também 100% trabalhista. E eu aprendi ali com ele, ele escrevia as peças dele à mão, e com aquela letra, né, que eu falava, antigamente as pessoas tinham uma letra diferente, né, difícil de entender, e eu entendia aquela letra dele, e digitava no computador, ia ao fórum, dava entrada nas peças. Então, assim, meu primeiro contato com a advocacia mesmo, né, com a prática, foi ali com ele, e fiquei ali até o meu 4º ano da faculdade. E aí foi fazer outros estágios? Fui porque o pai de uma grande amiga minha era desembargador no gabinete, no Tribunal de Justiça, e apesar de ser a área, né, da justiça comum, estadual, eu fui muito incentivada pelo meu avô, inclusive, quando ele me convidou, o desembargador Manuel Rabelo me convidou para estagiar no escritório dele, no gabinete dele, e eu estava já no último ano da faculdade, né? Que legal. Já estava no 9º período, né, que é o último ano, do 5º ano, e fui para lá, fiquei esse último ano lá, muito incentivada pelo meu avô, que ele falou, é bom que você vai conhecer o outro lado. Você vai começar a pensar com a cabeça do julgador, isso vai ser uma experiência muito boa para você. E fui para lá. E fiquei 1 ano, né, no gabinete do desembargador Manuel, finalizei a minha faculdade ali, e o final da minha faculdade também foi muito interessante, porque eu me casei, engravidei no último ano. Último ano? E o meu filho nasceu 2 meses antes de eu me formar. Nossa, mas ó, no último ano aconteceu tudo, né, Alice? Aconteceu tudo. Mudei o trabalho, mudei o estado civil, tive o meu filho, me tornei mãe e me formei bacharel em Direito. Né? Nossa. Durante a faculdade eu sempre tive mesmo afinidade com o direito do trabalho.
Então, apesar de ter sido esse último ano no Tribunal de Justiça, eu nunca desisti, assim, que eu falava que era o meu sonho, né? Ser advogada trabalhista. E eu queria ser advogada mesmo. Nunca passou pela sua cabeça prestar um concurso público? Não, e era muito interessante, porque na faculdade, os professores, eles, muitos, assim, a gente, né, tinha um relacionamento. Eu sempre fui muito comunicativa, né? E sempre eu falava, eu não sou só comunicativa, eu falo pelos cotovelos. Então, inclusive, se precisar parar, você me fala, ali você tá falando demais. Mas eu sempre falei muito, e na faculdade eu sempre falando com todo mundo, conversando, muito próximo aos professores. E, assim, era engraçado, porque como eu sempre fui muito falante, às vezes eu acabo atrapalhando, né? E às vezes o professor falava, Alice, você não quer dar uma voltinha ali no corredor, não? E voltar depois? Para eu poder parar de falar um pouquinho, porque eu já estava atrapalhando a aula. Mas, ao mesmo tempo, eles me consideravam uma boa aluna. Porque eu lia muito, eu era muito interessada, eu sempre gostei muito do direito. E era um grande sonho chegar na faculdade de direito. E quando eu cheguei, eu falei, eu quero ser a melhor aluna que eu puder ser. Então, eu estudava bastante, tinha grupo de estudo com os colegas. E assim, eu fui desenvolvendo, né, isso tudo dentro do direito do trabalho, a minha paixão. E eles muitas vezes falavam assim, você é tão boa aluna, se você estudar um pouquinho, você vai passar no concurso que você quiser. Eu falava, não, professor, mas não preciso estudar mais não, porque eu não quero passar em nenhum concurso, eu vou ser advogada trabalhista. Sempre falei isso. Que legal! E foi o meu caminho. Nunca se encantou, então, por um concurso, né? Não, e nem por outras áreas do direito, você acredita? Que legal, que bacana. E que história é essa que você aprendeu a advogar por telefone? Essa história é boa também. Então, aí, inclusive nesse meu último ano, né, de faculdade, estando ali no Tribunal de Justiça, fiz também novas amizades, outros relacionamentos. E como meu filho nasceu, eu ainda era uma estagiária, né? Inclusive, eu parei de trabalhar 2 dias antes do Guilherme, né? O meu filho, que hoje está com 17 anos. Eu parei de trabalhar 2 dias antes dele nascer. No dia 23 de maio de 2006, o Guilherme nasceu. E a chefe de gabinete da época, né, muito próxima a mim, ela falou, vai para casa, vai cuidar do seu filho e quando tiver uma oportunidade, quem sabe você vem para cá. E depois, quando o Guilherme estava com 10 meses, surgiu uma oportunidade. Eu fui convidada pelo desembargador Aníbal para ser assessora na vice-presidência do Tribunal de Justiça. Olha! E eu ainda falei, meu Deus, então vou voltar para o tribunal, ainda não está na hora de eu ser advogada trabalhista. E fiquei ali por 7 anos. 7 anos? O desembargador concluiu, né, o mandato dele, vieram outros e eu fui ficando. Até que depois de 7 anos eu falei, agora está na hora, eu preciso sair para realizar o meu sonho profissional. Então, em 2014, eu saí dali e fui ser advogada trabalhista. Só que tinha um problema. Eu nunca tinha advogado. O meu avô já tinha parado de advogar por conta da idade. E no escritório dos meus tios, dos meus primos, não tinha vaga para mim, porque sempre estava tudo cheio. Alice, já tem muita gente, não tem nem cadeira, nem mesa para você. E aí a Anabela Galvão, que eu falo que ela é minha madrinha da advocacia, ela me ensinou a advogar pelo telefone. Ela falou o seguinte, ela falou, Alice, não tenho vaga no meu escritório também. A Anabela é casada com o meu tio. E aí ela falou, não tenho vaga no meu escritório, mas tem uma sala aqui em cima. Por que você não fica com essa sala? E eu te ajudo, te ensino tudo que você precisar. E eu falei, mas, Anabela, eu não tenho nenhuma prática. Eu precisava trabalhar com alguém para poder aprender, né? E ela falou assim, não, mas eu vou te ensinar. Então, eu ia, né? Engraçado que, assim, antes de falar sobre a história do telefone, é importante dizer que, inclusive, o meu primeiro cliente, quem me mandou foi a Anabela também. Porque ela é advogada empresarial, né? Trabalhista empresarial. E alguém, em algum momento, procurou por ela. E ela falou, não, você vai lá no escritório aqui de cima, a doutora Alice Cardoso, que ela é advogada trabalhista de reclamantes e vai te atender. Fez a minha propaganda e esse rapaz foi lá, eu atendi, conversei com ele, né, fiz tudo que tinha que fazer ali com ele, né, de contrato, procuração, enfim, no final ele falou assim, doutora, gostei muito. Amanhã eu posso trazer mais um colega, que ele tá na mesma situação? Eu falei, pode, claro. E aí eu cheguei, ele não marcou horário, nada, porque eu também já estava
trabalhando, estava empolgada, eu queria ir para lá porque podia aparecer qualquer hora e eu estaria lá pronta para atender. Mas eu cheguei às 7h30 da manhã no dia seguinte, que eu ia muito cedo pro escritório. Às 7h30 eu cheguei, e quando eu cheguei no corredor, tinha um monte de homem assim no corredor, na porta do escritório. Aí eu fui chegando e ele, você que é a doutora Alice? Eu falei, sou eu. Ah, o fulano me mandou aqui. Eles estavam em 9. Então eu fiquei um pouco assustada, falei, gente, mas eu não marquei, vocês podem esperar? Então, e a salinha, né, a antessala era pequena, tinha um sofazinho com 2 lugares, então eles ficavam no corredor e iam revezando, e entrando e saindo. E aí eu entrei com aquelas 10 ações e em 2 dias. E depois disso, eles eram empregados da construção civil. Nossa. E foi naquele boca a boca, um falando pro outro, porque acho que muitas vezes eles não tinham mesmo a orientação de todos os direitos que eles tinham, convenção coletiva. Então, assim, eu fui buscando aquilo para eles e eles foram ficando satisfeitos e mandando cada vez mais colegas. E eu falo assim, por uma ação naquele ano eu não entrei com 100 ações. Eu fiz 99 ações, todas contra a construção civil. No primeiro ano de advocacia. Só na Grande Vitória. E aí eles brincavam comigo quando eu ia nas audiências, eles falavam assim, doutora, a senhora já é a rainha da construção civil, hein? Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas foi sensacional e foi assim que eu comecei a advogar. Só que eu ia para as audiências sem nenhuma experiência. Nenhuma. E a audiência trabalhista, não sei se você já teve oportunidade. É uma coisa, assim, totalmente diferente, né? Eu falo que o princípio da celeridade não está presente só lá na lei que a gente estuda. Não, ali... na audiência trabalhista, ela é mais célere ainda do que a gente possa imaginar. Então, assim, no início, a gente come umas moscas, a gente dá uma titubeada, perder o tempo. Mas a Anabela, eu ligava para ela antes de entrar na audiência e falava, eu tinha entrado com a reclamação, então tinha contestação. Já no processo, eu ligava e falava, Bela, tá falando do segredo dela, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E ela me dava todas as orientações por telefone do que eu deveria fazer na audiência. E foi assim que eu comecei a advogar. Que legal! Já virei sua fã, né? Tem que ser fã, uma mulher que faz isso, gente. Mas foi na cara e na coragem, mas graças a Deus mesmo, assim, eu fui muito abençoada por pessoas maravilhosas, assim, na minha história, na minha vida, né? Me divorciei pouco tempo depois de casada, então sou uma mulher divorciada também. Olha. Há muitos anos e busquei o meu caminho, busquei o meu espaço, busquei a minha liberdade, a minha autonomia. E estou muito feliz com isso. E a sua facilidade em comunicação, você acha que te ajudou muito nisso? Eu acho, Carla. Eu acho que a gente saber se comunicar, a gente conseguir se comunicar, é uma dádiva, né? Dizem que tudo a gente também aprende com treinamento, né? Quando a gente quer se tornar bom comunicador, a gente é capaz, porque a gente tem as ferramentas que pode chegar onde a gente quer. Mas eu acho que isso facilitou sim para mim, né? Porque eu nunca fui tímida. Eu sempre, como dizia minha mãe, muito pra frente. Então eu tinha facilidade de chegar nos ambientes, falar com as pessoas. E eu, apesar de ser muito comunicativa, da oratória, de falar, eu acho que eu tenho uma habilidade de escuta muito grande. Né? Entendi. E, na verdade, eu acho que eu desenvolvi isso ao longo do tempo, né? Com a maturidade, obviamente, a gente vai adquirindo isso, e eu acho que eu sou uma pessoa que hoje tenho uma capacidade de escutar muito. Então, isso me ajuda a entrar nos espaços também, porque eu consigo, né, avaliar quem que eu estou falando, o assunto que a pessoa está falando, e eu vou entrando e vou abrindo os espacinhos e vou chegando. Ah, que legal, que legal. E você passou por alguma situação constrangedora que você lembre? Seja em audiência, com cliente, alguma... Quando a gente começa, a gente tá muito cru ainda, né? Vamos dizer assim. Então, até um pouco inocente. Eu falo que eu tenho um grande aprendizado que eu recebi de um cliente. E foi muito, assim, na época, eu fiquei muito arrasada comigo mesma. Mas foi um grande aprendizado. Porque o que acontece? Eu, na verdade... Quando eu escolhi ser advogada trabalhista,
Eu acho que além de todo o meu histórico familiar e a minha vontade, eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Eu sempre fui assim. Eu tenho um sentimento meu, assim, que eu falo, eu não quero existir no mundo. Eu quero fazer alguma coisa por ele. Eu quero que quando eu chegar, no dia que eu for, eu quero que as pessoas digam que eu contribuí de alguma forma, sabe? Uhum. Eu não quero só passar, eu quero marcar alguma coisa, eu quero fazer uma diferença. E aí, eu acho que isso também, ao mesmo tempo, esse meu jeito, né, essa minha característica, né, de ter esse olhar para as outras pessoas, de poder contribuir, de poder ajudar. Eu sempre fui assim, mas isso também, ao mesmo tempo, no início, como eu era muito imatura, né, eu não tinha a malícia mesmo, né, do dia a dia, da profissão, onde a gente vai, o que é ajuda e o que você não pode ajudar, qual é a ajuda que você não pode dar para a pessoa, porque, na verdade, você não está ajudando. Então, isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo. E no início, chegou um rapaz no escritório e ele tinha, né, uma causa muito boa, inclusive, ele tinha sido demitido por justa causa, tinha uma reversão da justa causa e ainda tinha muitos valores de FGTS sem recolher. E eu entrei com essa ação para ele. Pouquíssimo tempo antes da audiência, ele me procurou e falou: doutora, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu tô com fome. Eu, minha mulher, meus filhos, a gente está passando por muita necessidade. Como a senhora viu, já tem esse valor aí do FGTS para eu poder receber. E era assim, mais ou menos uns R$500. Será que a senhora não me adianta esse dinheiro? E aí, quando a gente receber lá no processo, eu te pago. Carla, eu fiquei com tanta pena dele. Porque eu falei, gente, eu tenho tudo. A minha família está alimentada, meu plano de saúde está pago, a escola do meu filho, está tudo certo. Falei, quer saber, eu vou ajudar esse rapaz. Depois eu vou receber mesmo ali na frente. Tava certo. Eu tinha o extrato de FGTS dele. Eu sabia que estava devendo. Então, independente de eu reverter a justa causa dele ou não, aquele valor eu ia receber, né? E ainda corrigido. Ele ia receber corrigido, eu emprestei sem juros, porque eu não sou, né? Eu não faço empréstimo, eu só adiantei para ele uma coisa. E aí, no dia da audiência, ele não foi. E naquela época, a Justiça do Trabalho, foi antes da reforma trabalhista, era só a pessoa não aparecer que o processo arquivava, não tinha multa, não tinha nada. Então, hoje, inclusive, essa multa, né, ajuda com que as pessoas se comprometam e compareçam, ainda que elas não tenham razão. Ele não apareceu, ele trocou de telefone, ele sumiu. E eu também fiquei muito arrasada, né? Falei, meu Deus, eu fui enganada, né? Fui enganada mesmo. Mas não tenho nem vergonha de dizer isso, porque, na verdade, eu agi da melhor forma que eu imaginei que eu pudesse agir. E aí, também, eu falei, quer saber? Eu tinha endereço dele, obviamente, mas eu falei, não vai fazer falta para mim. Para mim, vai ser o aprendizado, e para ele vai ser, cobriu a necessidade dele, ele toca a vida dele, eu toco a minha. Porque tem muita gente que pergunta, às vezes, quando eu conto a história, mas por que você não executou? Por que você não cobrou? Você tinha conversa no WhatsApp, você tinha... Falei, não, mas é muito pouco para mim. Mas foi tão grande para ele, deixa ele para lá. Passados os anos, ou o tempo, e a gente está no início, a gente faz uma coisinha ou outra fora daquilo que a gente quer, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Sim. E aí eu tinha algumas pessoas que eu fazia ações também no Juizado Especial, consumidor. Apareceu uma senhora no escritório, e assim, muito simples, analfabeta, e ela tinha sido feito no empréstimo consignado dela, né? Começaram a descontar e ela falou para mim que ela nunca tinha assinado nada, que ela nunca tinha feito um empréstimo na vida dela, que ela ganhava, sim, um salário mínimo, né, pela aposentadoria dela lá, que eu acho que ela foi, não sei, uma pessoa que trabalhou, né, de um salário, e por isso ela aposentou muito pequeno, né, com muito pouco, mas ela sempre era uma pessoa honesta, que ela não precisava, né, de fazer empréstimo e tal, isso aqui. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu aprendi com meu avô que a gente deve ter sempre o pro bono no escritório. A senhora sabe o que é isso? Ela falou assim, não. Ela falou assim, quando alguém aparecer, ele me falava isso, quando alguém aparecer, minha filha, honesta e precisando muito, advoga de graça para ela. Mas é de graça mesmo, porque pro bono não é aquele que você recebe no final. Tantos por cento. Pro bono é gratuito.
Aí essa senhora apareceu lá e eu falei pra ela, meu avô me falou isso e eu vou advogar de graça pra senhora. Ela, não, mas doutora, eu preciso pagar. Falei, não, eu estou fazendo isso porque eu quero. Fui pra audiência, né, a audiência de conciliação, e ali mesmo na conciliação o banco reconheceu que não tinha feito nada, então tirou, concordou com o valor lá de danos morais. O valor não era muito grande, mas para ela era significativo, ela ficou muito agradecida. Eu quero te pagar. Eu falei, absolutamente. Eu falei para a senhora que era pro bono. A senhora é o pro bono do meu escritório. Falei assim para ela. A senhora está me dando a oportunidade de advogar para a senhora. Segue a sua vida, fico muito feliz de ter ajudado, muito obrigada, e fui embora. Passou um tempo, quando eu cheguei no escritório, tinha um envelopinho para mim. O porteiro João, do edifício Portugal, lá no centro de Vitória, que eu falo porque é um edifício muito antigo e ficava na Rua da Justiça do Trabalho, então todo mundo conhecia. O João falou para mim, doutora, deixaram um envelope aqui para a senhora. Me entregaram, eu subi, quando eu abri o envelope, tinha uma carta escrita assim, doutora Alice, meu nome é fulana de tal, eu sou filha da dona fulana. Deixei esse envelope porque minha mãe pediu para ele escrever essa carta, agradecendo, mas ela fazia questão de te dar alguma coisa em troca. Ela deixou um envelope escrito e no final ela botou a digital dela e deixou R$70. E assim, eu nunca vou esquecer isso, sabe? Não pelo dinheiro, mas assim, pela grandiosidade daquela pessoa. Eu falei assim, eu escolhi a pessoa certa. Tentei falar com ela, liguei pra ela. Falei, dona fulana, não, pelo amor de Deus, eu vou te depositar esse dinheiro, me dá o número da sua conta, ou então vem aqui, eu vou mandar o dinheiro. Não, doutora Alice, por favor. Por favor, isso é um presente. Ela falou assim, eu não estou te pagando, estou te dando um presente, falou assim pra mim. Eu falei, então, muito obrigada. E assim, então, eu acho que também, ao mesmo tempo que eu passei por uma situação tão ruim, depois me veio... E uma pessoa me mostrou uma coisa tão grande, assim, que eu posso fazer por alguém, né? E isso marcou, assim, muito a minha vida. Eu levo isso, assim, para sempre. Que legal, que bacana. Essa sensibilidade, né, também. A gente tem que saber ouvir, né? E eu acho que, inclusive, assim, na minha busca, sabe, Carla, por ser uma pessoa e uma profissional melhor, eu teve uma época, assim, na minha vida... E assim, eu falo que não é muito bom a gente falar sobre religião, mas assim, porque existem outras opiniões, mas assim, pensando em espiritualidade, eu fiz uma busca, foi mais ou menos no ano de 2017 para 2018, eu estava me sentindo um pouco perdida mesmo, espiritualmente. Né? Eu sempre fui uma pessoa que acreditou em Deus, sempre orei muito, sempre acreditei e sempre confiei, que eu acho que é o mais importante, não só acreditar que ele existe, mas confiar que as coisas vão seguir o seu fluxo, né? E o seu caminho que para mim é designado por ele. Mas eu estava me sentindo faltando pertencer em algum espaço. E quando eu mudei de religião, e eu encontrei uma palavra assim, mais de um amor, um acolhimento, eu comecei a querer ser isso para as pessoas. E eu comecei a ler muito. Não livros de teologia, não, mas de livros de aperfeiçoamento pessoal mesmo, sabe? E trabalhar mais o meu olhar, mais a minha, isso é legal. Sabe? Olhar mais a pessoa. E eu lembro que quando eu li aquele livro antigo, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né? Ele falava sobre os princípios ali do relacionamento. E eu lembro que tinha umas coisas, ele falava... E eu lembro assim, ele falava... Princípio 1, 2, 3, acho que eram 6 princípios. E um deles era sorrir. E exatamente. Isso é uma coisa que faz diferença demais. E eu acabo escutando isso das pessoas como uma característica minha. Porque os advogados, né, são fechados. E eu não sou fechada. Eu chego nos espaços sorrindo. E é natural. E sempre falam, Alice, você chega sempre sorrindo, né? Eu falo, mas é porque acho que a melhor forma de eu receber alguém, né, perto de mim é essa. Então, ele falava de sorrir. Ele falava sobre falar o nome das pessoas. Sim. Porque ele dizia assim no livro que a palavra mais doce que alguém pode ouvir na vida dela é o seu próprio nome.
né? Então eu falo sempre o nome das pessoas. Você não esquece, não, nomes? Às vezes eu esqueço, mas aí tem a técnica para não esquecer. Quando você, eu nunca consegui aprender a tal da técnica. Né? Você tem que pegar o nome da pessoa e você tem que repetir 3 vezes. Depois que você repetir 3 vezes, e funciona, tá? Ah, é? Eu tinha dificuldade de decorar o nome das pessoas. Então, agora eu faço isso. Quando eu conheço alguém, tudo bem, meu nome é Carla. Eu falo, oi, Carla, tudo bem? E aí, continuo conversando, mas Carla... Aí continuo falando, mas Carla, não sei, 3 vezes. Depois que eu falar 3 vezes, eu não esqueço mais. Aí não esquece mesmo. Aí realmente é uma técnica. É uma técnica. Mas tem algumas outras aí que eu sempre tive dificuldade. Eu digo que eu sempre tive facilidade. Até o ano que eu tive, acho que eu tinha mais 120 alunos no mesmo semestre. Nossa. A partir dali eu comecei a ter dificuldade em guardar todo, porque eu guardava nome de aluno de todo mundo. Nossa, dali começou a dar tilt. Mas é muita gente mesmo. Decorar 120 nomes por semestre é muita coisa, né? É muita coisa. O semestre. Mas então, assim, eu tive essa... Voltando, né? Esse olhar diferenciado para as pessoas. Então, eu busquei esse aperfeiçoamento nas relações, né? Eu acho que as minhas relações foram me encaminhando na minha vida profissional. E... reencontrei grandes amigos na advocacia, né? Amigos da época de escola. E hoje eu tô ali juntinho com eles, né? Que são hoje a diretoria da OAB. Então, pela minha proximidade, pelo meu interesse também de defender e poder ajudar a minha classe de alguma forma, eu acabei entrando na OAB. Inclusive, foi a Anabela que me colocou lá a primeira vez. Então, eu ia te perguntar isso. Você é conselheira da ordem? Sou conselheira, sim. Hoje eu sou conselheira. Primeiro mandato, segundo? Primeiro. Sou conselheira substituta. E também sou presidente da Comissão de Direito do Trabalho, mas comecei lá na OAB como membro da Comissão de Direito do Trabalho. Anabela me ligou e falou, tem uma reunião, e lá fui e tô lá desde 2019 na Comissão de Direito do Trabalho, hoje como presidente. Que legal! E é uma satisfação enorme, assim, para mim, eu sou muito feliz, assim, nessa missão que me foi dada e... espero estar cumprindo, né? Com toda certeza, né? E tem alguma, assim... Você lembra da sua primeira audiência? Minha primeira audiência... Foi essa da construção ou não? Foi da construção, porque eu só tinha ações da construção na época. Eu não tinha nenhuma outra. Acho que nem se aparecesse eu ia poder pegar, porque eu já não estava tendo tempo. Aqueles rapazes ficavam me ligando o tempo todo e aparecendo mais gente. Foi uma loucura, mas foi muito bom. Não lembro. Pra falar a verdade, não lembro. A minha primeira audiência eu não lembro, mas tiveram muitas coisas marcantes, assim. Teve uma audiência, inclusive, que foi da construção. Um rapaz que trabalhava... Era a rainha da construção. E essa foi uma construção que estava, assim, em condições degradantes, né? E era uma construção que tinha alojamento e eles forneciam alimentação. Bem complicado. Não vamos entrar nos pormenores do processo, mas na audiência. Chegando na audiência, o advogado da empresa era, para mim, né, lá no início, era um senhor, inclusive de cabeça branca, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que respeitou muito as pessoas mais velhas. Eu vivi do lado do meu avô, que era muito mais velho. Então, eu tinha um respeito muito grande, né, por ele, pela pessoa dele, pelo profissional que ele era. E eu sempre falava... Se eu for a metade do que ele é, eu já estou satisfeita. Eu admirava muito. Eu acho que a sabedoria, né, que você adquire, é incrível, assim, né? Então, eu respeito muito as pessoas mais velhas, porque eu falo que as pessoas mais velhas, no mínimo, elas vão ser mais sábias. E aí, esse senhor estava ali, e eu não me lembro muito bem o que aconteceu. Eu sei que uma determinada hora eu falei alguma coisa, estava na minha hora de interrogar a testemunha que estava sentada atrás de mim, e eu falei alguma coisa, eu não sei o que deu nele. Ele se jogou na frente da mesa e falou, a senhora está mentindo. Aí eu falei, eu? Eu parei e falei assim, como? Aí eu fiquei assim, chocada, né? Porque até então ele estava em silêncio, porque afinal de contas estava na minha vez, ele estava sendo
educado, mas até então nesse momento ele passou por cima de tudo, inclusive quase avançou em mim na mesa. E eu falei assim: doutor, não estou entendendo, a senhora está mentindo, porque esse depoimento... E aí começou a falar isso, e eu falei: olha, doutor, eu estou trabalhando, o senhor pode, por favor, excelência. Em alguns momentos eu não sei o que acontece, que o juiz paralisa, né? Eu acho que até o juiz ficou chocado. Eu falei: excelência, doutor, não pode me tratar assim, como eu estou sendo desrespeitada no meu trabalho. Aí eu falei: eu vou precisar chamar aqui as prerrogativas contra um colega? Falei: o que está acontecendo? E aí ele continuou gritando, eu virei para ele e falei assim: olha, doutor, em consideração e respeito aos seus cabelos brancos, eu não vou dizer o que eu penso do senhor. Nossa. Aí ele levou um susto. E ele me chamou de que essa menina... Eu falei assim: eu não sou uma menina, eu sou uma mulher. Eu sou uma advogada. Eu estou trabalhando e eu exijo o mesmo respeito com que eu estou tratando o senhor. Nós vamos poder prosseguir a audiência? Vamos, excelência. Eu olhei pro juiz, que fica sempre aqui do meu lado, desse meu lado de cá, né? Porque eu sou reclamante, então o juiz está sempre aqui. Falei: vamos, excelência. Vamos prosseguir? Aí ele: doutor, por favor, né? Contenha-se nas suas emoções. E prosseguimos. No final da audiência, eu saí, chamei ele e falei: olha, eu espero que nunca mais isso aconteça na minha vida. Porque da próxima vez, pode ser que eu não me comporte como eu me comportei. Mas eu jamais vou aceitar esse tipo de tratamento de ninguém. Nem de uma pessoa que tem idade para ser meu avô. Saí e fui embora. E assim, foi só essa vez, graças a Deus. Mas foi bem tenso, tá? Mas já voltou a encontrar esse advogado? Não, nunca mais vi. Eu acho que, inclusive, assim, e aí, como a gente fala hoje, eu entendo muito, assim, quando eu ia, às vezes, na audiência, e eu via, né, alguém perguntando pro outro: esse aí não é advogado trabalhista. Esse aí não é advogado trabalhista. Entendi. E aí, hoje, eu sou conhecida lá na Justiça do Trabalho. Acho que as pessoas já olham, mesmo que não saibam o meu nome, sabem que eu tô sempre lá. Porque o que acontece? Aqui na Grande Vitória, né, que é onde eu mais advogo, eu advogo em vários estados. Hoje eu advogo o Brasil inteiro, até porque a ferramenta online facilitou, né? Tudo. Hoje eu coloco o juízo 100% digital e advogo no Brasil todo, graças a Deus. Mas nessa época era só aqui, né? E a gente tem um prédio, hoje tem um outro prédio novo, muito bonito, né? Com uma sala maravilhosa da OAB lá pra gente usar. Mas é um prédio. Então, assim, os advogados que têm, né, essa prática de fórum trabalhista, a gente acaba conhecendo de vista um ou outro. E esse senhor, além do comportamento dele, né, nessa hora ele ficou muito irritado, mas assim, a gente via que ele tinha um pouco de dificuldade com o processo do trabalho, o rito da audiência, o tempo da audiência. Então, talvez ele estivesse ali naquela oportunidade, mas não era um ambiente estranho o ambiente dele, porque né? Nunca mais eu o vi. Ainda bem. E você já passou pela situação da pessoa te falar uma coisa, chegar na audiência e falar outra? Tive uma muito boa, bem lembrado. Boa, esse é o gatilho, né, Carla? Exatamente. Esse foi uma verdade. Teve um rapaz que ele chegou falando isso, falando aquilo e tal, parará, parará, e aí eu vi que ele realmente tinha todos aqueles direitos. Como eu falo, esmiucei a convenção coletiva dele, pedi tudo que tinha ficado para trás. Cheguei na audiência, ele já tinha entrado com a ação no sindicato. E a minha cara foi no chão. E é lógico que eu olhei pra ele e falei: o que tá acontecendo? Ele: esqueci de falar. Eu falei: só esse detalhezinho, né? Essa foi uma grande vergonha, assim, que eu passei. Mas, assim, na verdade, a vergonha não era minha, né? Mas, sim, mas o juiz, né? Que tem juízes que aproveitam, né? Pra dar aquela espetadinha. Poxa, doutora, hein? Não teve cuidado, né? Não tive cuidado. Então, a partir de então, eu comecei a perguntar pra todo mundo: você já entrou com ação com o sindicato? Não. Então eu vou entrar com a sua ação. E já escutou alguma voz de prisão por testemunho falso, alguma coisa? Não, ainda não. Ainda não, né? Nem inspeção judicial, de sair assim, todo mundo entrega celular e vambora. Não, isso ainda não aconteceu comigo, não. Porque aqui alguns já relataram, até acho que a Anabela contou o caso dela. A Anabela, ela tem muito mais, né? Muito mais prática do que eu, muito mais tempo, né? Mas eu acho que hoje a justiça, assim, tem que ser
um caso muito específico para o juiz também ter esse tempo, né? Vamos parar tudo e vamos lá. Eu acho que não deve acontecer muito, mas não muito. E eu tenho muito cuidado, assim, sempre antes da audiência, eu chamo as testemunhas e faço perguntas, né? Obviamente eu não oriento, porque eu não posso orientar, mas eu faço perguntas para saber se aquela testemunha, ela realmente até tá falando a verdade ou não. Né? E se realmente se encaixa no que você vai. Se ela vai servir, né, para o que eu quero ou não, e se ela tá ali, né, combinado com coleguinha, porque a gente sabe, né, às vezes as pessoas querem mesmo ajudar umas às outras, então eu tenho muito esse cuidado na hora de fazer as perguntas, para ver realmente o que a pessoa, né, tá ali, por que ela tá ali, o que ela tem para dizer, se vai contribuir, se não vai contribuir. Então, assim, eu preparo antes, sabe? Eu sempre falo que quando eu vou para uma audiência, e eu falo muito de audiência, Carla, porque eu falo que eu sou uma advogada de audiência, né? Eu faço sustentações orais, obviamente, né? Claro. A gente tem os momentos que precisa no recurso, tem que ir ao tribunal, tem que ir ao TST, faz parte. Claro. Mas eu sou uma advogada de audiência. Eu brinco que a sala de audiência é o meu ringue, é onde eu consigo lutar. Então, assim, eu gosto mesmo da audiência. Então, eu tenho uma preparação muito grande antes de eu fazer uma audiência. Primeiro, eu estudo muito o processo, reestudo, né? Porque estudo para entrar, mas estudo o processo. Vejo a contestação, analiso os documentos, quando já estão lá, né, obviamente. Analiso os documentos, faço uma guia de audiência detalhada, com todos os pontos que estão ali, que são os pontos controvertidos, né, pra gente poder esmiuçar ali na audiência. Preparo alguns pontos importantes para perguntar para as testemunhas, né, levo a minha guia ainda no papel, porque tem muitos advogados que gostam do iPad, do notebook, mas ainda não é a minha praia. Eu continuo no papelzinho ainda para ir na audiência, que eu gosto de ir anotando, né? Vou riscando, anotando e levo. Então, eu vou muito preparada, né? Então, assim, graças a Deus não tive esse tipo de surpresa ainda não, né? Eu sempre tenho tido pessoas ali que têm se comportado direitinho, né? Que bom. Isso é muito bom. Agora a gente entra num momento que eu falo, é um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça. Tá bom. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado. Você não pode. Justiça é? Justiça. Eu tenho uma definição assim de justiça que, na verdade, vem de Platão, né? Ele diz que a justiça, ele é o equilíbrio da alma. E o equilíbrio da alma, ela vem de mente, espírito e desejo. Então, quando a gente tem a nossa razão, o nosso espírito, né, que é essa coisa que nos motiva, né, que nos move, a nossa moral, a nossa personalidade também, o espírito está equilibrado e a gente ainda tem o desejo, né, que é aquilo que vai transpor o que a gente é, eu acho que isso é a verdadeira justiça. Alvará é? Tudo de bom. Bom demais, um alvará. Nunca comece uma sustentação oral com? Eu diria sem se preparar. Porque eu acho que quando a gente está preparado, a gente tem o domínio, a gente consegue falar com clareza, objetividade também, e levar o que a gente realmente quer. Então, a gente tem que estar preparado. Audiência virtual ou presencial? Presencial. Eu adoro. Eu faço virtual porque advogo para outros estados e aí hoje é muito mais fácil, né? A gente fazer o virtual. Mas eu adoro o presencial. Eu falo que nada vai superar esse tete a tete, calor humano. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. E o que mais te irrita num processo? Mentira. Como eu advogo pro reclamante, né? E eu falo, E eu até tentei muitas vezes, sabe? Porque já ouvi coisas do tipo assim, Carla, nossa, você é tão bem vestida, você advoga pro reclamante? Nossa, você já escutou isso? Já ouvi. E eu falo, mas o meu cliente, ele merece a minha melhor roupa para representá-lo, né? Então, assim, eu acho que... Mas eu até tentei em alguns momentos, né? Busquei algumas empresas para eu trabalhar, mas...
eu não sei dar o jeitinho, né? Eu não quero... Eu vejo as coisas assim, justificar o injustificável, pra mim não é bom, sabe? Não é Alice. Então, assim, pra mim, eu usei a palavra mentira, mas é porque é uma tentativa de justificar o injustificável, né? E isso me machuca um pouco, assim, sabe? Mas eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles. Então, deixo para quem consegue fazer esse trabalho fazer. Se não fosse advogada, seria? Acho que eu seria jornalista. Inclusive, você tentou, né? Comunicóloga. Alice, muito obrigada pela sua presença, sua energia maravilhosa. Eu que agradeço. Muito foi obrigada muito bom. Mesmo. Tava um pouco nervosa, assim, confesso. Tava, gente, que será que ela vai me perguntar? E será que eu tenho histórias para contar? Todo mundo tem história para contar. É isso mesmo. Obrigada, Carla, foi muito bom. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima.